Fala fiel, Balacote na área, mais um vídeo aqui, galera, depois de muito tempo sem fazer vídeo, mais um vídeo aí para falar do Corinthians que acaba de jogar contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, dentro da arena, num dia de São Paulo muito frio, num dia de estado de São Paulo muito frio mesmo, fazia tempo que não fazia esse frio e o Corinthians foi mesmo assim para o jogo contra o Vasco com a arena lotada, galera, já é de praxe o Corinthians lotar a Arena Corinthians, e a Neoquímica Arena, no caso, já é de praxe essa lotação, então o Corinthians, o torcedor do Corinthians fez o dever de casa e foi lá, mais uma vez, apoiar o time mesmo, depois de um jogo vergonhoso aí, na Copa Sul-Americana, o Corinthians recebeu o Vasco, que já é freguês, o Vasco historicamente é um freguês do Corinthians, o Corinthians foi a campo, o Corinthians dominou do primeiro minuto ao final do jogo, Vasco tendo ainda 2 gols anulados, o Corinthians poderia ter vencido o Vasco aí com uma margem de gol muito maior, o Corinthians mesmo sem o Garro, o Corinthians aí veio a campo com sua força máxima, o Corinthians não poupou ninguém, jogou o que tinha que jogar contra o Vasco, e a gente fica pensando, será que poderia ter sido diferente se o Corinthians tivesse jogado com essa atitude no jogo de quarta-feira? Cara, é diferente os campeonatos, diferentes competições. O Corinthians, ele entra disperso em outras competições. No Brasileiro parece que ele é também ligado, a gente poderia explicar assim, mas não é. O fato é que o Vasco é muito fraco, o Vasco é mais forte que o Huracan. Em nome sim, em tradição sim, mas futebol que tá jogando agora, não, galera, o Vasco é um time que está tentando se reconstruir e o Vasco mostrou suas fraquezas. O Vasco não conseguia marcar o Corinthians, o Vasco deixou o Matheus Bidu, que é um lateral, para mim, muito limitado, um dos piores laterais esquerdos que já jogou com a camisa do Corinthians. Muitos vão dizer, não, você tá louco, o cara ajudou, deu passe, teve gol anulado e tudo, mas não, o Vasco deu muito espaço ali na meia esquerda, na lateral esquerda, ali onde o Bidu trabalha ali. E o Corinthians cresceu muito ali naquele lance ali, naquele espaço com o Memphis Depay, o Yuri Alberto caindo ali, tendo velocidade. O Vasco não conseguia parar o toque de bola do Corinthians. O Corinthians, ele acelerava e diminuía o ritmo do jogo conforme a necessidade. Então eu vejo o Vasco muito limitado, muito pior que o time do Huracan. Então eu não vejo que o Corinthians fez a partida dos sonhos. Não, o Corinthians jogou o nível que o Corinthians está jogando contra os outros adversários, mas pegou também um adversário muito pior. Pegou um adversário com uma autoestima baixa. O Vasco veio de derrota no meio de semana também. O Vasco veio de empate no meio de semana. O Vasco saiu ganhando de 3-0 lá fora, depois deixou o empate. Mas o Vasco vem em reconstrução. O Vasco ele não tem não tá com essa moral toda para enfrentar o Corinthians igual para igual. É um nome muito gigante, é um clube muito gigante, mas o Corinthians nesse momento está muito acima do Vasco. Mas, repito, o Corinthians não fez uma partida dos sonhos, na minha opinião. O Corinthians não fez a partida especial que poderia ter feito essa partida no meio de semana para ter ganhado do time do Huracan. Não, o Corinthians jogou o que vem jogando e pegou um Vasco muito debilitado, um Vasco que não acredita nas suas próprias forças, e por isso o Corinthians venceu o Vasco, na minha opinião. Foi mais demérito do Vasco do que também super mérito do Corinthians. O Corinthians aproveitou as falhas que o Vasco tem e fez o dever de casa, galera. Agora vamos ter outros confrontos melhores, mais difíceis, assim, aí vamos julgar se o Corinthians vai sim botar força máxima, vontade, raça, tudo que tem para jogar contra esses times que vão brigar pelo título no decorrer do campeonato. Mas, no entorno, um grande partido, uma partida muito boa. Tem que dar parabéns pela vitória, pelos números de gols que foi anulado, pela condição que o Corinthians teve no jogo e tudo. Mas não vou ficar me iludindo aqui achando que o Corinthians é o melhor time do Brasil, que tudo vai mudar a partir do jogo contra o Vasco, que para mim não é parâmetro. O Vasco está em reconstrução, o Vasco é um time que está tentando voltar à cena do futebol, então a gente vai com calma aí analisar a partida do Vasco para também daqui a pouco na outra partida não reclamar com o Corinthians, porque o Corinthians fez uma partida comum, porque o Corinthians não conseguiu vencer e coisa e tal, porque não é assim, cara. Cada jogo a gente analisa o jogo e também o adversário do Corinthians, o adversário de quarta-feira foi muito mais forte que o Vasco aqui em São Paulo, né, galera? Então a gente precisa dizer e também tocar nesse assunto e deixar claro como foi a partida, dando a minha visão, né? Então essa é a minha visão. Eu queria também, se você chegasse até aqui, deixasse seu comentário e também a sua inscrição aqui nesse canal. Eu sou o Balacote, fica com Deus, fui!